Olá pessoal, tudo bom? Eu quero neste momento aproveitar o mês que estamos, que é outubro, onde desde 1990 está sendo utilizado para se conscientizar toda mulher da necessidade de realizar os exames preventivos, da necessidade de ter um cuidado maior, de buscar ter um cuidado maior com a saúde física, mental e emocional, porque é óbvio que quando a gente tem um diagnóstico de câncer, seja lá em qual órgão for, é muito difícil. Mas o câncer de mama, ele tem assim tirado a vida de muitas mulheres ou deixado muitas mulheres num estado emocional muito difícil. Então vamos falar um pouquinho sobre isso? É prevenção fazer mamografia? É só fazer mamografia que é prevenção? Vamos lá? Vamos entender um pouquinho isso? O que é o diagnóstico precoce? O diagnóstico precoce é muito importante e ele é realizado através da mamografia, porque quando você se faz um diagnóstico precoce, a questão do tratamento é muito melhor, é muito mais fácil, é muito mais real, tá bom? Uma vez visualizada através da mamografia as lesões numa mama, por exemplo, é óbvio que quando se tem esse conhecimento de forma mais precoce, a mulher ela tem muito mais chance de se cuidar. Isso é óbvio, isso é claro. Existem lesões de microcalcificações agrupadas que vai ser encontrada, por exemplo, na mamografia. Agora, por outro lado, vamos lá. A mídia, ela incentiva, né, você fazer a mamografia. Mas ela é prevenção? Só ela é prevenção? Será? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Vamos entender um pouquinho. Se a gente for olhar, né, a palavra prevenir no dicionário, a gente vai encontrar a definição de fazer algo com antecipação, de modo que evite o mal ou o dano, tá? Impedir, no caso, quando nós estamos falando de câncer, impedir que a doença se avance, sem você saber o que está acontecendo, né? Então é importante sim fazer mamografia, pessoal. É muito importante. Todo mundo precisa ter acesso à mamografia, tá bom? No tempo certo, no tempo correto, tá? Mas se nós seguirmos, nós vamos entender, nós vamos perceber que existem outros meios de realmente se prevenir o câncer, tanto o câncer de mama, quanto o câncer de colo de útero, quanto o câncer de próstata no homem, quanto outros tipos de cânceres que nós, infelizmente, nós seres humanos, às vezes somos surpreendidos com um diagnóstico dessa ordem, dessa forma, né? Se a gente for fazer uma análise de nós mesmos, nós conseguimos, se nós, por exemplo, ao chegarmos no médico, ele vai fazer a anamnese e ele faz algumas perguntas, e essas perguntas a gente vai respondendo meio que assim, automaticamente, porque nós não pensamos, não reavaliamos muitas questões da nossa vida, tá bom? Mas assim, quando a gente vai para um ginecologista, a gente vai e faz a anamnese, tá com desconforto vaginal, por exemplo, o médico passa
uma pomada, um creme vaginal e beleza, a gente vai embora. E a gente não se faz uma autoavaliação do que é que está causando aquilo, entende? Porque por que a gente está tendo prurido vaginal? Por que a gente está tendo essa reação fúngica na nossa parte genital? O que aconteceu? Qual foi o gatilho para se chegar a esse diagnóstico? Raramente nós fazemos essa avaliação, dificilmente nós fazemos. Mas é interessante a gente parar daqui para frente e fazer uma autoavaliação. O que é, quando é que começou isso, como é que estava a minha parte clínica nesse momento, tá? Tanto para esse diagnóstico quanto para qualquer outro diagnóstico da vida da gente. É interessante a gente fazer uma análise, uma autoavaliação do que estava acontecendo. O que aconteceu há um ano atrás. Porque, queridas, eu quero deixar uma coisinha bem assim, desmistificada. O câncer de mama, ele não começa na semana passada. Ele começa, olha, anos e anos antes da gente realizar uma mamografia. Quando a gente faz uma mamografia e já mostra algumas lesões com mais gravidade, isso tem pelo menos uns 5 anos, tá? Por isso a importância de fazer a mamografia com uma certa regularidade. Porque sim, se começa há 4, 5 anos atrás, se você tivesse feito há 5 anos atrás, depois há 3 anos atrás, depois há um ano atrás, você já teria descoberto há um ano atrás essa lesão que de repente agora está um pouco mais grave, tá bom? Então a mamografia, ela é um método de detecção de câncer de mama. É um método de rastreamento de câncer de mama, tá? E a gente precisa cuidar para a gente não ficar com aquela visão assim, eu preciso fazer mamografia todo ano para fazer um diagnóstico, rastreamento da minha mama em relação ao câncer de mama, tá? Então é isso. Mamografia é um rastreamento. É a monitoração das células mamárias, tá? E aí, os especialistas, eles vão quantificar em relação a várias coisas, né? Uma pessoa com 20 anos de idade, ela tem as células mamárias de tal forma. Uma pessoa com 30 anos tem as células mamárias com outra característica. E uma pessoa de 40 anos tem as células mamárias com outra característica. Características baseadas na idade de 40 anos, mais ou menos, tá bom? Existem mulheres que têm medo de fazer uma mamografia. E eu não posso dizer que você não tenha razão. Porque existe um certo desconforto, tá? Desconforto bastante grande às vezes, só que existem algumas dicas, né? Então vamos lá. Primeira dica: se você for fazer a mamografia num período pré-menstrual ou no período menstrual, você vai sentir muito desconforto, é claro, porque a questão hormonal ali da mama tá propícia para você sentir um certo desconforto, tá bom? Então faz alguns ajustes. Procura, né, fazer alguns ajustes para você fazer num período fora do seu período pré-menstrual ou menstrual, tá? Isso vai melhorar bastante o desconforto que porventura você possa sentir ao realizar a mamografia, tá bom? O Ministério da Saúde do Brasil, ele recomenda que a mamografia da mulher seja feita de 50 anos para cima. Tá bom? Já
A Sociedade Brasileira de Mastologia, ela indica que deve ser feita a mamografia aos 40 anos, tá bom? Então, o Ministério da Saúde determina que seja feita aos 50. Né? Os especialistas em mamografia dizem que deve ser feito aos 40 anos, de cada 2 anos. Agora, é claro que aquelas mulheres que tenham histórias de genética, de problema de câncer de mama, ela deve fazer a partir do momento que ela tiver alguns sintomas, certo? Agora, o que acontece? Infelizmente, pelo SUS, se segue mais ou menos o que é determinado pelo Ministério da Saúde. Então, vamos lá, que seja de 50 anos para cima, mas você precisa fazer, tá bom? Mas se você tiver queixa, você precisa procurar, né, o ginecologista, e o ginecologista vai indicar a mamografia se for necessária, com certeza, tá bom? Agora, vamos lá. Existem fatores de risco que podem desencadear os cânceres de mama. Todas as doenças têm fatores de risco, tá bom? Dor de estômago, infarto vascular, tudo tem fatores desencadeantes. E o câncer de mama não é diferente, tem desencadeador para doença do câncer de mama. Então vamos lá. Quanto mais idade, quanto maior idade a mulher tiver, maior risco de câncer de mama a mulher tem. Portanto, as mulheres maiores de 60 anos, elas estão mais predispostas a ter câncer de mama. Mas isso não é uma regra, porque nós podemos ver pessoas bem mais jovens do que isso estar fazendo tratamento de câncer de mama. Tá bom? 30 anos, 35, 37, tem casos de mulher portadora de câncer de mama. E até mais jovem do que isso, ok? Então, existe N razões, N motivos, N riscos, fatores de risco para a mulher ter o câncer de mama. Outro fator de risco é a hereditariedade, né? Se a mãe teve, se a avó teve, precisa se olhar com maior carinho, porque pode acontecer também. Mas uma coisa eu te digo, gente, o fato da mãe ter, da avó ter, não quer dizer que você necessariamente vai ter também, tá bom? Porque aí vai entrar algumas questões também, que vai ser ou alterar esse risco ou diminuir esse risco, tá? Certo? Então, os hábitos, né? O tabagismo, por exemplo, é um risco bem grande para câncer. Agora, você já tem uma questão hereditária de câncer e você ainda fuma, realmente o seu risco vai ser maior. Você bebe, eu diria muito, não sei nem dizer o que seria muito, mas assim, o álcool ele vai causar inflamações. E a inflamação são grandes fatores de risco para a mamografia, tá bom? Então vamos lá, alguns fatores de risco bem gritantes para se ter câncer de mama. Obesidade, experiências traumáticas emocionais ruins, que são aquelas emoções que a pessoa fica guardada dentro do coração, da mente, né, do coração, da alma e tudo mais, que vai causando angústia, que vai causando tristeza, desencadeia cânceres. Gordura insaturada, colesterol alto, pressão.
Uso muito alto de carboidrato também, porque o carboidrato vai se transformar em açúcar e o açúcar, tanto na forma de carboidrato que se transforma em açúcar, quanto o açúcar mesmo, o açúcar, ele leva a pessoa a ter uma inflamação muito grande, tá? Qual que é a relação obesidade e câncer de mama? Né? A obesidade, ela é um fator inflamatório. Quando nós estamos obesos ou sobrepeso, nós estamos inflamadas. Essa que é a realidade. Inflamação crônica, tá? E aí vai haver mudança dos hormônios que nós temos, que nós produzimos, tá bom? E isso são causa de dificuldades de inflamação aguda, inflamação crônica, melhor dizendo, que vai levar ao corpo a não responder certas medicações, certas atitudes, certas atividades que nós fazemos, tá bom? Então, por isso a necessidade da gente buscar ter um estilo de vida um pouco melhor, tá bom? A gente, por exemplo, nós precisamos ter como hábito fazer exercício físico. Ai, mas eu não gosto de exercício físico. Idem, eu também não. Mas eu sei que é importante, então eu preciso fazer um esforçozinho para fazer. Quem, por exemplo, gosta de ir para academia ou suporta estar numa academia, vai para academia. Aqueles que preferem andar, fazer caminhada, vai fazer caminhada, porque isso é importante. É importante porque vai melhorar a questão do estresse crônico que muitas vezes nós temos, vai diminuir aquela inflamação que nós temos, vai nos obrigar a usar mais água e a água vai melhorar a circulação, vai embora algumas questões bastante tóxicas que nós temos no nosso organismo. O exercício, ele faz, no início, né, ele faz com que haja produção de ácido lático e aí no dia seguinte a gente tem que fazer novamente exercício para a parte vascular eliminar esse ácido lático. E água que vai também ajudar a eliminar ácido lático. Ou seja, eu sei que são questões assim que muitos de nós podemos dizer, tudo isso é meio bobagem, né? Mas não é. Não é, porque eu acho que nesse período que nós ouvimos falar, por exemplo, dessa pandemia que nós tivemos e estamos tendo, a gente ouviu muito falar do sistema inflamatório do organismo. Então é fato, quando eu estou com o meu sistema inflamado, tendo, né, todas as substâncias que levam à inflamação, faz com que a gente diminua nosso sistema imunológico. E aí juntando o alimento que eu como, muito rico em carboidrato, os açúcares que eu uso em todas as alimentações que eu uso açúcar. A falta de exercício, o meu sobrepeso ou obesidade mesmo, aí o meu organismo fica assim completamente rebaixado na questão imunológica. E aí provavelmente meio que assim aquelas células, né? No momento que vai haver mudança das células do nosso organismo, vem aquela célula, é produzida, é feita, aquela célula que seja a ruinzinha, a maléfica, tá? Então é mais ou menos assim que acontece. A gente precisa aprender a cuidar da nossa saúde, tá? Se a gente costuma usar álcool, que diminua, que seja possível diminuir um pouco. Se a gente usa todo dia, passe a usar uma vez por semana só. Se a gente gosta de doce e costuma comer doce todos os dias, vamos diminuir um pouquinho, vamos usar uma vez por semana. Tá? De repente usar aquela regra que quem está fazendo dieta alimentar costuma fazer na vida.
Durante a semana faz a dieta, que é uma belezinha, e chega no final de semana dá uma relaxada um pouquinho. Tudo bem, mas a gente precisa ter alguma mudança do estilo de vida, tá? Buscar ter no nossa parte emocional um pouco mais equilibrada. É possível a gente equilibrar isso, tá? A gente não precisa constantemente estar estressada, nervosa, brava, angustiada. Baixa essa barreira aí que a gente tem, né? Vamos baixar essa barreira, vamos diminuir esse estresse, vamos diminuir esse estilo bravo que a gente tem, vamos diminuir, vamos procurar ser mais estável, mais equilibrado, tá bom? E isso são meios que a gente tem de melhorar, de diminuir essa possibilidade da gente ter um câncer, seja ele mamário, seja ele de colo de útero, seja ele de endométrio, seja ele de estômago, seja ele de fígado, seja ele de qualquer coisa que seja, de qualquer lugar que seja, melhor dizendo. A gente pode fazer algo por nós mesmos. E é isso que eu, mediante tudo que eu tenho visto, eu gostaria de deixar com um alerta, uma mensagem para todas nós mulheres, e por que não para todos os seres humanos, sejam eles mulher, homem e etc. Porque nós precisamos entender que existem coisas que estão na nossa mão, tá? O setor de saúde tem seu trabalho e ele está fazendo, na medida do possível, o que deve ser feito, né? Alguns municípios compram o exame de mamografia, outros têm os exames de mamografia no próprio município. Show de bola, maravilha. Mas eu, mulher, estou fazendo o quê? Com a minha necessidade de me cuidar. Porque existem coisas que estão na minha mão, entende? E às vezes eu mulher, eu ser humano, eu fico assim, porque o governo não faz isso, porque o governo não faz aquilo, o Estado não faz isso, o Estado não faz aquilo, o município não está fazendo isso, está fazendo aquilo. E eu estou fazendo o quê? Eu estou enchendo meu prato de carboidrato, comendo 2, 3 vezes por dia. Eu não faço exercício porque eu não gosto de fazer exercício. Tô bebendo, né, uma boa quantidade de álcool. Às vezes eu estou fumando, enfim. E aí eu acho que é o sistema público que tem que dar solução para minha vida? Só? Não. Tem sim, mas eu tenho minha parte. Então vamos lá, meninas queridas. Existe uma vida muito grande, muito especial para a gente viver. E essa vida ninguém vai viver por mim, ninguém vai viver por nós. Eu preciso dar conta disso, eu preciso ir à luta, eu preciso correr para viver a vida que eu tenho. Tá bom? Eu preciso viver um dia após o outro e viver com qualidade, e viver com esperança, viver com alegria, viver com paz, viver com amor. Ok? Essa é uma dica que eu gostaria de deixar para todas as pessoas que porventura vieram a ver esse vídeo. E assim, tamo junto, tá? Eu sei das suas dificuldades, porque eu sei o quanto é difícil muitas vezes para você chegar em casa e tá morrendo de vontade de ficar sentadinha, bonitinha, mas você tem que pegar, botar sua roupinha de exercício e sair, ou para academia ou para uma caminhada. Eu sei que às vezes existem alguns alimentos preferidos, mas são alimentos insalubres, são alimentos que vai causar dano para o meu organismo. Então vamos lá, vamos usar a inteligência. Vou deixar esse alimento para usar um dia na semana, mas os outros 6 dias
vamos usar alimentos mais adequados. Adequados para mim, adequados para minha saúde. Ok? Que o mês de outubro seja um mês de conscientização. Que todas nós, mulheres, possamos nos conscientizar de que podemos fazer diferente. Podemos e devemos fazer mais do que estamos fazendo por nós mesmos. E aí, quando chegar o tempo de nós fazermos a nossa mamografia ou o nosso Papa Nicolau, a gente vai toda tranquila porque a gente sabe que a nossa parte nós estamos fazendo. E aí é só aguardar o resultado legalzinho, tranquilo, resultado, células adequadas, de acordo para a minha idade, tá? Células boas, certo? E assim a gente vai sempre fazendo o nosso melhor. Obrigada, fica essa dica e um abraço a todos vocês.